Boa tarde para você, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje estou aqui para a gente conversar sobre imunidade. Nessa semana da imunidade que nós estamos fazendo, iniciando hoje, nós vamos conversar sobre essa influência do estresse na imunidade. E eu tinha falado que eu ia trazer 3 dicas para vocês de como manejar o estresse, como o idoso pode fazer para manejar o estresse. Mas eu vou trazer 6 dicas. O que eu peço a você? Tanto você que está no Instagram, vai me acompanhar no Instagram, ou vai me acompanhar aqui no Facebook, tá? Você pega papel e caneta. São processos simples, são exercícios simples que você vai fazer para manejar o estresse, mas é interessante você pegar papel e caneta para anotar o passo a passo, principalmente se você nunca teve acesso a esse tipo de conteúdo. Como eu falei, descrevi na postagem, são coisas simples de se fazer, que trazem resultados, mas que poucas pessoas conhecem. Então, anotar aí o passo a passo é fundamental. Quero agradecer aqui a Lia Merle, saudade de você, Lia Sol Mateis, gratidão, psicoanálise aí, que bom que vocês estão gostando do meu trabalho. Fátima também, gratidão. Quem fala aqui pelo perfil psicoanálise, depois coloca seu nome também, tá bom? Para eu te conhecer. E quero dar uma boa tarde para quem está aqui no Facebook, Maria Teodora, Cleuma Honorato, quem mais estiver presente aqui também no Face. Gente, deixe seu nome, deixe seus comentários, não esqueça de compartilhar pelo Instagram. Para você compartilhar, clicou na setinha aqui, você já consegue enviar essa live para todos os seus amigos. Quem está no Facebook é só clicar aí em compartilhar, que você compartilha essa live e a gente chega a mais pessoas, tá bom? Estamos já há 2 minutinhos, hoje temos bastante coisa para conversar e é um assunto muito interessante, porque a gente sabe que o estresse é um problema, é uma questão. E nesses tempos de pandemia, eu acho que essa frase já está até bem. Todo mundo utiliza essa frase, em tempos de pandemia, mas de fato, né, nesse período, manejar o estresse se torna muito mais fundamental ainda. Por quê, gente? Porque o estresse ele causa um conjunto de mudanças em termos fisiológicos que vai fazer com que o nosso sistema imunológico ele não trabalhe da forma como ele deveria trabalhar. E aí o que vai acontecer? Nossas células de defesas meio que vão ser apagadas. Elas não vão trabalhar efetivamente como elas deveriam trabalhar para nos proteger de várias doenças, de vários problemas, não só do coronavírus, mas de outras complicações, né? E o principal problema do estresse é o estresse crônico, é aquele estresse que fica. E hoje o que está acontecendo é isso, as pessoas estão estressadas cronicamente, ou seja, elas acordam e dormem todos os dias em situação de estresse. E não tem organismo que aguente isso, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio, todo um desequilíbrio hormonal, aceleração cardíaca, todos os sintomas que a gente já conversou aqui na live sobre estresse, que é respiração rápida, tudo isso prejudica demais o nosso organismo, né? E quando eu coloquei aqui, tanto no Instagram, quanto eu coloquei aqui no Facebook, o tema dessa semana, eu tinha falado com vocês sexta-feira que a gente ia conversar sobre, ia fazer uma semana especial. Quando eu coloquei a questão da imunidade, aí muitas pessoas logo colocaram a questão da alimentação, vamos aprender a nos alimentar bem. Sim, um ponto fundamental é a questão da alimentação. A gente vai começar a falar sobre a alimentação a partir de amanhã. Mas, se você vive estressado cronicamente, eu posso trazer todas as dicas de alimentação para você, que não vai adiantar muita coisa, porque o seu organismo está estressado, você está produzindo hormônios do estresse, seu sistema imunológico não vai estar trabalhando bem, por mais que você esteja se alimentando bem. Então eu resolvi iniciar conversando sobre a questão do estresse, para quê? Você aprendendo a manejar o estresse, aí sim você vai incluir a questão da alimentação, da suplementação, a questão do sono, a questão da limpeza também do seu intestino, para que você consiga funcionar bem, mas para que tudo isso funcione, a gente precisa olhar para a gente de uma forma orgânica e integral. E manejar o estresse é fundamental. Eu quero dar uma boa tarde aqui para o meu amigo Guilherme, gratidão, sempre pensamentos positivos, né, Guilherme? Estamos juntos aí nessa luta, estamos juntos aí passando por esse processo tão fundamental, tão difícil, mas ao mesmo tempo que vem trazendo também aprendizados de certa forma, né? E a gente vai lidando com tudo isso. Hoje, então, vamos trabalhar a questão do estresse, tá? Eu vou iniciar já a live de hoje, então, quero dar uma boa tarde aqui para Vera Lúcia, boa tarde para Liliana e vamos lá para as dicas, tá? Então, como eu falei,
para trabalhar a questão da imunidade. A gente precisa aprender a trabalhar a desintoxicação do nosso organismo, a gente precisa aprender a manejar o estresse, a gente precisa aprender a fazer limpeza intestinal, a gente precisa aprender sobre alimentação, a gente precisa aprender sobre suplementação, tá? Então hoje o que eu vou trazer para vocês de dicas está relacionado tanto à questão do manejo do estresse, quanto a questão da desintoxicação do organismo. Então, eu trouxe técnicas para vocês simples que vocês vão lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Foi uma forma de otimizar o tempo de trazer conteúdo que já muda já de cara essas duas questões aí. E aí, quando a gente fala de desintoxicação, quando a gente fala de estresse, a gente precisa pensar a questão dos nossos rituais, tá? Nós precisamos ter rituais diários para lidar com a questão do estresse. Por que que a gente precisa ter rituais diários? Se nós não temos rituais, nós ficamos o tempo inteiro reagindo às coisas que vão acontecendo na nossa vida, reagindo a urgências, reagindo a notícias ruins, e a gente não para um tempo para a gente cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espiritual e cuidar do nosso emocional. Então, nós todos, enquanto seres humanos, nós precisamos de um horário ou horários determinados durante o nosso dia para fazer rituais de rotina. São esses rituais que vão nos salvar do estresse. São esses rituais que vão nos salvar da depressão, tá? Então, da mesma forma que a gente tem disciplina para trabalhar, e aí eu digo muito pro idoso, né? Em época de trabalho era aquela disciplina, acordar cedo, ir pro trabalho, chegar a tal hora. Hoje você precisa ter disciplina para cuidar do seu corpo físico, para cuidar do seu emocional e cuidar do seu espiritual, tá? Então, quando a gente cria rituais, a gente aprende a ter propósitos, a gente aprende a ter presença no que a gente está fazendo. E hoje em dia, como eu falei, nessa situação agora de Covid-19, se deixar, a gente só fica o tempo inteiro naquele estresse, naquela agitação. E a gente não faz as nossas coisas com presença. A gente não se alimenta prestando atenção na nossa alimentação. A gente não toma banho prestando atenção no nosso banho, no que a gente está fazendo. A gente faz tudo com aquela respiração muito rápida, tudo com muita pressa, sem prestar atenção no que a gente está fazendo. E o que a gente precisa entender é que os rituais, que são rituais de cura, tanto do ponto de vista do corpo físico, quanto do ponto de vista espiritual e emocional, eles são formas da gente lidar com o nosso corpo. O nosso corpo é o templo da nossa alma. Então, às vezes, eu escuto muita gente falando, a gente precisa ter muita fé em Deus, a gente precisa crescer, a gente precisa de tudo isso. Agora, o nosso corpo é o que abriga a nossa alma. Se você não cuida do seu corpo, você não cuida também da sua alma. Então, a gente precisa ter um respeito, resgatar um respeito pelo nosso corpo. E o respeito pelo nosso corpo passa pelo estabelecimento de rituais, tá? Eu quero dar uma boa tarde aqui para a galera da estimulação cognitiva. Deixa o nome de vocês aqui também, tá bom? Quem está participando da live, para que a gente possa se comunicar aí, tá bom? E aí eu tinha falado para vocês que eu ia trazer 3 dicas, tá? De técnicas para você fazer dentro do ritual. Você vai separar um momento do seu dia, um horário para você fazer essas técnicas. Eu tinha dito 3, eu vou trazer 6, por isso que eu falei para vocês trazerem papel e caneta para a live de hoje. E aí o que vocês vão fazer? Vocês não precisam fazer todos os dias essas 6 técnicas, não. Vocês vão eleger 2 ou 3, vão separar um horário do dia para fazer. E depois de 21 dias, um mês, vocês podem ir alternando entre essas técnicas, tá? Lembrando que eu vou falar também para vocês qual o melhor horário para vocês fazerem cada uma delas, tá bom? Então, eu vou iniciar com a primeira técnica, que é a técnica da escovação. Não sei se vocês já ouviram falar. O principal horário para fazer essa técnica da escovação é à noite, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão comprar uma escova de cerdas macias. Pode ser, inclusive, aquela escova que a gente utiliza para tomar banho, que é grandona. Só que vocês vão comprar uma de cerdas macias, tá? Ou pode ser aquela escova, pode ser uma escova tipo escova de lavar roupa mesmo, mas não pode ser aquela escova grossa, não, aquela escova dura. Tem que ser uma escova macia, você tem que experimentar. Quanto mais macia, melhor essa escova. O que você vai fazer? Você vai separar um horário, tá? Para você fazer uma escovação do seu corpo lentamente. O que vocês precisam entender? Muita gente vai falar assim, mas o idoso já tem muito problema com a pele, né? Sim, você não vai esfregar a escova, você vai fazer movimentos, tá? Circulares no seu rosto, movimentos circulares nos seus braços, movimentos circulares nas suas pernas.
Isso vai ajudar, do ponto de vista físico, na questão da sua circulação, da circulação sanguínea, vai ajudar na questão da limpeza de células mortas do seu corpo inteiro, né? O nosso corpo inteiro ele é revestido pela nossa pele, né? E muitas células mortas ficam por aqui se a gente não cuida. Mais interessante é que esse processo vai ajudar a gente tanto do ponto de vista físico quanto emocional, que é lidar com o estresse, que é o que eu estou falando para vocês. Então, vocês vão todos os dias fazer movimentos circulares, tá? No corpo inteiro. Isso pode ser quando você acordar. Pela manhã, bem devagarzinho. Não é para esfregar, gente. Devagarzinho, né? Circulares pelo corpo. Isso vai ajudar a limpar as células mortas, ou seja, vai fazer uma liberação de células mortas, uma liberação de toxinas, né? Vai te ajudar a produzir novas células e vai trazer um relaxamento para você. Vocês vão perceber que logo após fazer essa técnica de escovação, vocês vão se sentir mais relaxadas, tá? Então, o que você precisa? Só de uma escova com cerdas macias, fazer movimentos circulares no seu rosto, no seu corpo inteiro, tá? Sempre pela manhã. Essa é a primeira técnica. Então, vocês perceberam, é uma técnica de detox, libera toxinas, libera células mortas, e é uma técnica que vai te trazer relaxamento também, tá? Uma segunda técnica que você pode utilizar, inclusive, logo após a técnica de escovação, pela manhã. Você já pode deixar essa escova ali do lado da sua cama, para você não esquecer de fazer. É a técnica do banho consciente, tá? O banho, ele é uma hidroterapia. Deixa eu só responder a pergunta da Josélia, né? A Josélia encontrou o horário. Isso, horário pela manhã, tá? Não, Lia, essa técnica da escovação, o melhor é você fazer de manhã. Pode fazer à noite também, mas o melhor é você fazer de manhã. Você já faz essa técnica de escovação de manhã e vai para o próximo passo, que é o banho consciente, tá? Você pode optar, se você se adaptar melhor, para fazer à noite, mas o ideal é você fazer porque já te traz um relaxamento pela manhã também, já te traz mais consciência, que a gente vai seguir para o próximo passo, que é o banho consciente, né? E você logo após, inclusive, fazer essa técnica de escovação, você vai tomar o banho consciente, você pode já passar o seu hidratante, né, no seu corpo, o seu rosto vai estar aí já livre das células mortas, tá? Então vai trazer um relaxamento em conjunto com o banho consciente e você já hidrata o seu rosto. Pode fazer à noite também, não tem problema, não tem proibição. Eu indico mais, o que eu me adapto melhor pela manhã, mas para você pode ser à noite, tá bom? Aí falei da escovação, a escovação a seco. Vera Lúcia me perguntou, gente, a escovação é a seco. Foi bom você me perguntar, tá, Vera Lúcia? O que você vai fazer? Acordou, sua pele está sequinha, você vai fazer os movimentos circulares sempre, gente, lembrando que não é com força, tá? Falando várias vezes isso. É devagarzinho, só para ativar a circulação, liberar essas células mortas, as toxinas e te trazer um relaxamento, tá bom? Sempre a seco. Aí depois que vocês vão tomar um banho consciente, depois do banho consciente eu vou falar dessa hidratação que vocês podem fazer com óleo ou com creme, tá bom? Aí terminou a escovação, a gente vai para o banho consciente, que a gente pode falar que é uma hidroterapia, porque o banho é uma terapia, tá? Então, hoje em dia, é muito engraçado, né, que a gente toma banho como se fosse algo assim banal. E o banho, na verdade, ele é um processo de limpeza, não só de limpeza física, mas a gente pode utilizar um banho como momento de limpeza emocional também. Por isso que está aliado também a questão do alívio do estresse, tá? Porque é um momento que você pode fazer de elevação que sentido? Também no sentido espiritual, tá? Um momento que você pode utilizar com consciência para você fazer as suas orações, para você fazer a sua meditação, tá? Então, o que você vai fazer? No momento do seu banho, vai ser o momento que você vai utilizar com consciência para você parar. Muita gente fala assim, eu tenho dificuldade de fazer meditação. Inclusive, hoje nessa live eu não estou falando de meditação para estresse, né? Mas o banho ele pode funcionar como uma meditação, que é o fato de você preparar o seu banho, você se silenciar nesse momento, tá? Então, de que forma que você pode preparar o seu banho? Você pode preparar um horário para o seu banho. Você pode colocar um incenso, você pode colocar uma música relaxante, você pode colocar meditações em ondas, você acha várias no YouTube, meditação em ondas para acalmar a mente, meditação em ondas para concentração, meditação em ondas para aliviar o estresse. Você pode colocar essa música de fundo ou pode não colocar nada, o que é o meu caso, tá? E aí você pode, de repente, colocar um incenso, se você gosta, ou colocar umas gotinhas
de algum óleo essencial que você goste, calmante, né? De ervas, de camomila, de hortelã, algum que você goste mais, né? Tem que ter essa questão do cheirinho, você tem que gostar, tá? E aí você pode colocar uma música, colocar uma meditação, pode utilizar sabonete de ervas, por exemplo, né? Próprio sabonete de camomila, sabonete de erva doce. E durante o seu banho, à medida que a água vai caindo em você, você vai fazendo as suas orações, você vai fazendo o seu processo de limpeza, que você vai estar tirando aquelas células mortas que você escovou, aquelas toxinas, você vai estar lavando ali, liberando do seu corpo, né? E você vai estar, ao mesmo tempo que você está limpando o seu corpo, você está elevando o seu espiritual também. Fazendo as suas orações, fazendo a sua meditação, seu exercício de respiração, imaginando ali que ao você tomar banho, né? Todos aqueles seus problemas estão indo embora, agradecendo a questão do seu corpo, a saúde do seu corpo, sabe? À medida que a água vai caindo, obrigada aqui pelas minhas mãos, pelos meus braços que funcionam, pela minha capacidade visual, por eu ter a possibilidade de ouvir, né? E você vai utilizando todo esse processo do banho como um processo de limpeza. Então, não só limpeza física, como eu falei, associada ali à questão da escovação, como a limpeza do ponto de vista espiritual também, a limpeza de pensamentos, né? Utilizar esse momento para a questão da gratidão também. Então, a gente pode elevar o banho de uma coisa comum, de uma coisa que as pessoas utilizam como banal para algo que pode te elevar e aliviar o estresse na medida que você vai utilizando esse momento para fazer essa limpeza espiritual, agradecimento, suas orações, sua meditação, preparando esse momento tão importante, tá? A Sol de Mateus colocou aqui a lavanda também, que é maravilhosa para você fazer também o banho, né? Tanto óleo que você pode, inclusive, comprar também o óleo essencial, tá? E você pode passar também em você sem problema nenhum, ou uma gotinha só, também é bem legal, né, Sol? Quero dar uma boa tarde para Chocobela também. Seja bem-vinda aqui no Instagram, tá bom? E aí eu vou passar para uma próxima técnica, que é a terapia do riso. Muita gente fala assim, mas eu vou rir sem vontade. Inclusive, eu tenho uma live de 1 ano atrás que eu fiz aqui, falando a questão do poder do sorriso. O que você vai fazer? E aí eu botei 3 passos que você pode fazer um atrás do outro. Separa 1 hora do seu dia para quando você acordar. Bom, essa primeira hora do meu dia, ela é minha. Aí você faz a escovação, faz o banho consciente, está ali no banheiro, terminou de tomar o banho, fez o banho consciente, passa um óleo de massagem, passa um hidratante no seu corpo, passa um hidratante no seu rosto. Aí você vai fazer a próxima técnica, que é a técnica do riso. O que é a técnica do riso? Você vai ficar 5 minutos de frente para o espelho, fazendo caretas para você mesma, sorrindo para você mesma e olhando nos seus olhos. Aí muita gente fala assim, mas eu vou rir, eu não estou vendo motivo nenhum para eu rir. Eu vou rir? Sim. O que acontece? O fato de você estar na posição fisiológica do sorriso já vai trazer sensações positivas para você. Muita gente pensa que a gente precisa ter motivo para sorrir. Não, a gente pode induzir o estado emocional de felicidade através do sorriso. Então, mesmo que você esteja triste, se você faz a posição fisiológica do sorriso, você acaba se sentindo bem. Por quê? Porque quando você faz essa posição do sorriso, para o seu cérebro você está sorrindo de fato, como se você tivesse encontrado motivos para sorrir. E aí o que vai acontecer? Todo um processo fisiológico de diminuição dos hormônios do estresse e de aumento dos hormônios do bem-estar. Então, vocês entenderam? Não precisa ter motivo para sorrir. Você vai ficar 5 minutos diante do espelho. Eu já ensinei aqui uma vez, vocês podem utilizar um lápis ou uma caneta, colocar aqui, ó. E você vai ficar de frente para o espelho, olhando para os seus olhos. Você vai perceber que não tem como você ficar de cara feia aqui, ó. Não tem. Não tem. Fez isso, você vai estar sorrindo. Se você tem dificuldade com as caretas, coloca um lápis ou uma caneta entre os dentes, tá? Ficou ali 5 minutos olhando para você nessa posição, você vai perceber que a felicidade vai surgir. E aí a gente não entende, mas tem essa explicação fisiológica. A gente consegue desencadear emoções positivas a partir do momento que a gente faz essa posição do sorriso. Então, essa técnica que eu ensinei um tempo atrás aqui, que eu estou retomando a ensinar agora, porque realmente ajuda a aliviar o estresse, tá? Antes, quero dar uma boa tarde aqui para Leila, boa tarde para Marlene, Lindona, boa tarde para Nivalda Assis, boa tarde para Raquel Barreto também, tá? E aí tem
uma quarta dica para vocês, que é o escalda-pés. Quem aqui já conhece escalda-pés? Os mais antigos geralmente conhecem essa técnica de escalda-pés, tá? Se você conhece, coloca aqui embaixo para mim, que antigamente as pessoas faziam demais e hoje em dia a gente está perdendo muito, né, e não utilizar essa técnica. O que você precisa para fazer o escalda-pés? Você precisa de sal amargo, tá? E você precisa de uma bacia e também de uma toalha, e eu vou dar o passo a passo para você. O que você vai fazer? O escalda-pés já é uma técnica que você vai fazer à noite, que vai te ajudar a aliviar o estresse, vai te ajudar a eliminar toxinas. Não é uma técnica para você fazer todo dia, o dia inteiro. É uma técnica para você fazer, eventualmente, quando você estiver estressado, não estiver se sentindo bem. Ou, por exemplo, você está estressada e aí um mecanismo muito interessante que o nosso corpo faz quando você está estressada ou está com muitas toxinas é que ele, com o tempo, ele começa a expressar isso no seu rosto. Então você consegue ficar com muitas bolinhas no rosto e você não entende, né? Por que está cheio de bolinha? Por que o corpo está todo coçando? Muitas vezes ou é a intoxicação ou é o estresse, tá? E o que você vai fazer? Primeiro, você vai beber um copo d'água antes, tá? Você vai se hidratar. Depois que você se hidratar, você vai pegar uma compressa de água fria e vai colocar na sua cabeça. A água tem que ser fria. Por quê? Pra gente jogar a circulação, jogar as toxinas lá para baixo, tá? Lá para os pés. Você vai botar uma compressa de água fria na cabeça, vai beber um copo d'água e vai preparar uma bacia com água quente até o tornozelo, tá? Mais ou menos aí 40 graus, não pode queimar, né, gente? Mas água de morna para quente, tá? Na altura do seu tornozelo. E você vai colocar 3 colheres de sulfato de magnésio, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Sentou, colocou aqui, tá sentadinha, uma roupinha confortável, né? Tipo a roupinha que eu tô. Colocou os pés ali, tá? Na altura do tornozelo, colocou as 3 colheres de sulfato de magnésio ou sal amargo, é a mesma coisa. Misturou, você vai ficar ali por volta de 15 minutos. Vai pegar uma toalha e vai colocar aqui na altura do seu joelho, como se você estivesse se tapando, sabe? Uma toalha aqui em cima das suas pernas. E vai ficar ali por volta de 15 minutos, tá? A água daqui da cabeça esquentou? Troca, compressa, bota de novo a água fria. Isso ajuda o que? A gente jogar todas essas toxinas do corpo lá para baixo. O que vocês vão perceber? Que quando você faz escalda-pés, você tem essa sensação de relaxamento também. Então, mais uma vez, é uma técnica que você libera toxinas e que, ao mesmo tempo, você está relaxando também. Por que você tem que fazer à noite? Porque terminou, você vai colocar uma meiazinha, vai colocar uma meia nos pés, tá? E vai deitar para dormir. Eu tô falando tudo no diminutivo hoje, porque eu faço essas técnicas com Júlia, né? Eu nunca tinha trazido essas técnicas para vocês. Só quando eu falo com minha filha, às vezes eu falo pequenininho assim, né? Vou colocar meinha, colocar... Não é que eu tô infantilizando idoso, não, tá, gente? É porque eu tô tão acostumada a dar esse passo a passo para minha filha, que quando eu vim falar aqui agora para vocês, eu tô utilizando o linguajar, às vezes, que eu falo com ela. Mas, enfim, é isso. Então, vocês entenderam. E aí, enxagou, ficou ali de 10 a 15 minutos, enxagou os pés, tá? Vai colocar as meias e vai dormir. Então, escalda-pés não é para fazer de manhã, tá? Tem gente que vai falar assim para mim: ah, mas eu não sei, sulfato de magnésio, sal amargo, tem outra opção? Tem outra opção. O que você pode fazer? Você pode colocar com ervas, tá? Você pode escolher uma erva de sua preferência, colocar ali água quente nos pés, colocar erva, tá? E relaxar. Só a água quente por si só já vai trazer um relaxamento, tá? Mas a água quente com ervas ou a água quente, no caso do sal amargo, vai ajudar a liberar toxinas. Me perguntaram aqui onde a gente encontra sal amargo. Na farmácia, tá? Sulfato de magnésio ou sal amargo. Fica ali, geralmente, no balcão. Pelo menos aqui nas cidades aqui próximas, né, onde eu trabalho, sempre fica no balcão, você pega, não precisa de receita, não precisa de nada, você manipula também, mas nas farmácias normais tem, tá? Isso, a toalha na cabeça, Leila, bem torcida, tá? Torceu, colocou a toalhinha fria aqui e lá embaixo os pés estão quentes. À medida que você colocou fria aqui, as toxinas vão liberando nos seus pés, lá embaixo, tá bom? Lia, eu não sei qual a parte que você perdeu. A questão vai ser essa, mas à medida que eu for falando, você vai me perguntando, ou depois você pode voltar, a live fica salva aqui no IGTV e assiste o que faltou, tá bom? Porque agora eu não sei qual a parte que ficou faltando aí para você.
E aí falei então escalda-pés, ok. Quem não quiser utilizar sal amargo, utiliza então uma erva de sua preferência, tá? Sempre digo de sua preferência, porque a erva tem a questão do cheiro, tá? Então tem que ser um cheiro que você goste. Se não for um cheiro que você goste, não vai dar certo, não vai te trazer relaxamento, tá? Zenilda Lindona, seja bem-vinda. Você vai gostar, Zenilda, dessa live. Depois você volta para assistir as 4 dicas anteriores, tá bom? Lia, fica salva sim a live, tá? Vai ficar salva no IGTV. Aí depois você pega só do pedacinho que você assistiu. Tem como passar o vídeo, né? Aí você pode fazer isso. A Josélia me perguntou se na cabeça pode ser a bolsa térmica gelada. O que acontece? Se não for tão gelada, porque tem que ser fria, mas não gelada, tá? Fria já é o suficiente. Se você for colocar também algo muito gelado na cabeça, não vai ser legal, tá bom? Não, você vai colocar aqui, Leila, ó. Colocar embaixo. Aqui não tem como colocar, tem que ser aqui, ó. Você vai ficar nessa posição que eu tô, tá? Ó, tô nessa posição aqui, né? Retinha, uma roupinha confortável para facilitar circulação, tá bom? E vai colocar aqui na cabeça, vai ficar sempre nessa postura retinha, tá, gente? A gente tem que prezar sempre isso. Quinta técnica, vamos lá. O silêncio sagrado. Gente, por que a gente vive estressado? A gente escuta muito barulho, muitas pessoas falando, muitas notícias, muitos vídeos. A gente fala muito, a gente não se dá o tempo do silêncio, tá? E o silêncio é algo muito sagrado, inclusive em culturas antigas, né? Se a gente for ver a vida, por exemplo, das pessoas que não são ocidentais, né? Nós ocidentais somos muito barulhentos, né? Mas se você vai na Índia, por exemplo, em países mais orientais também, o que você vai perceber? As pessoas têm já o hábito do silêncio, têm o hábito de estar momentos do dia, horas do dia, sem ouvir barulho, sem falar nada. Isso é um hábito sagrado de limpeza emocional, de limpeza da mente. Porque à medida que você faz isso todos os dias, que você separa de 10 a 15 minutos do seu dia, talvez comece por 1 minutinho do seu dia, para você não ouvir barulho, para você não falar nada, você vai perceber que com o tempo você vai limpando a sua mente vai parar de ser barulhenta. Porque o que causa estresse na gente é que a gente escuta muita coisa, a gente fala muita coisa e a nossa mente está o tempo inteiro em barulho, tá? Então o que você vai fazer? Você vai separar de 15 a 20 minutos do seu dia para você não ver televisão, não ouvir música, não fazer nada. Por que eu botei aqui após escalda-pés? Porque eu, Juliana, me habituei a fazer isso à noite, tá? Então, assim, quando eu faço escalda-pés, quando eu falei, não é todo dia, é para momentos de muito estresse. O que eu faço? Eu faço escalda-pés, depois eu relaxo, coloco minha meia, deito, faço meu silêncio de 15 a 20 minutos, faço meus exercícios de respiração e durmo. Então, assim, é uma boa... como é que eu posso dizer? É um bom encadeamento, né, de técnica esse à noite. Escalda-pés, silêncio sagrado, porque aos poucos você vai perceber que de 15 a 20 minutos, se você ficar em silêncio, aos poucos o seu sono também vem, tá? Então é uma técnica que ajuda a aliviar o estresse. As pessoas pensam que não, que para aliviar o estresse a gente tem que ficar ouvindo coisas o tempo inteiro, pessoas falando o tempo inteiro, ver vídeo, Não, a gente tem que aprender a lidar com o silêncio. É no silêncio que você sai do barulho do mundo. E você começa a se acalmar, você começa a se perceber seus sentimentos, perceber seu corpo, como é que está. Porque às vezes a gente já está expressando esse estresse todo no nosso corpo e a gente não está vendo. E você vai ver isso muitas vezes no momento de silêncio, tá? Então é o momento que vai te reequilibrar novamente. A gente precisa desse hábito todos os dias. Por último, eu vou falar sobre algo que a gente falou numa live anterior, mas eu vou trazer 2 técnicas para vocês que as profissionais que estiveram com a gente não trouxeram, tá? A primeira técnica primeiro falar um pouquinho do sistema respiratório, né, gente? Antes de eu falar das técnicas. Deixa eu só separar aqui as 2 que eu separei. Primeira coisa, né, que a gente tem que entender é que a respiração, o nosso sistema respiratório, ele tem uma capacidade de excreção também, tá? E a forma como a gente respira, nosso movimento respiratório, ele indica como que estão nossas emoções. Então, se você é uma pessoa que você tem uma respiração muito rápida, isso significa que emocionalmente você está estressado, você não está legal, você está ansioso, você está estressado. Se você consegue respirar com calma
isso significa que você emocionalmente está bem. Então, assim, de cara, quando a gente observa a respiração de uma pessoa, a gente já sabe o estado emocional dela, não tem como mentir. Ela pode rir, eu tô ótima, que a gente sabe que não está, porque é o reflexo disso, né? Então, assim, a qualidade do que a gente pensa, a qualidade do que a gente sente e as nossas atitudes estão diretamente relacionadas a como a gente lidar com a nossa respiração. Se você é uma pessoa que está acostumada a fazer exercícios de respiração, a controlar o seu emocional com a sua respiração, você também vai ter atitudes que são atitudes pensadas, que são atitudes racionais, que são atitudes onde você consegue ponderar as coisas. Uma pessoa que vive com a respiração agitada, ela não só ela tem pensamentos negativos, como ela tem sentimentos negativos, como as atitudes delas são ruins, né? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, pessoas que a gente conhece tendo crises aí, que de repente grita com todo mundo, fala besteira, briga com quem não queria brigar, aí depois reclama que fez tudo errado, não é? Porque não consegue parar para respirar. Se nos momentos de agitação a gente aprender a parar e fazer os exercícios de respiração, a gente vai melhorar nossos pensamentos, que vão melhorar nossos sentimentos, e as nossas atitudes vão ser atitudes melhores, tá? Então, assim, quando a gente, uma coisa que a gente tem que entender, quando a gente inspira, tá? A gente traz oxigênio para as nossas células. Quando você traz oxigênio para as suas células, você traz entrada de vida, né? Porque as células precisam de oxigênio para sobreviver, nossos órgãos precisam, nosso coração precisa, nosso cérebro precisa. Então, hoje 30%, aliás, hoje a maioria das pessoas respiram ali no limiar de 30% do que elas deveriam respirar, porque a gente respira muito aqui em cima, né? Como a colega que esteve aqui com a gente ensinou. Então, a gente precisa fazer respirações mais profundas. Quando você faz isso, você traz oxigênio, você traz vida para as suas células. Logo, a sua imunidade também melhora, né? Porque além de controlar o seu emocional, vai trazer oxigênio para as suas células funcionarem melhor. Entenderam? O link da coisa, né? E aí, o que acontece? Quando você expira, você vai liberar gás carbônico e você vai liberar toxinas também. E vai acalmar, se acalmar. Então, a gente tem que fazer esse movimento de inspirar para a gente trazer oxigênio para as nossas células funcionarem melhor, respiração profunda, e de expirar, para a gente liberar gás carbônico e a gente liberar toxinas. Então, assim a gente vai liberar impurezas do corpo, respirando bem, e vai liberar também pensamentos ruins, como eu falei para vocês. E aí eu trouxe duas técnicas para a gente fechar a live e eu vou ler as perguntas de vocês e os comentários, tá? A primeira técnica é simples, é só você observar a sua respiração, nada mais. Você só vai observar a respiração, você vai separar o momento do seu dia, pode ser inclusive o momento do silêncio, tá vendo? Vocês vão aliar uma coisa a outra. Eu separei 10 minutos da minha noite ou do meu dia para eu fazer o silêncio. Nesse momento você vai fazer o exercício de respiração. Você vai observar a sua respiração. Você só vai sentar confortável, tá? E vai começar a observar o movimento da sua respiração. Só o fato de você observar, você já vai ver que você vai se tranquilizando aos poucos. Por quê? Porque se você presta atenção na sua respiração, você não consegue prestar atenção em outra coisa. Você não consegue ficar divagando, sabe? Pensando besteira, com pensamento negativo. Você não consegue. Então, mas isso é um exercício, tá? Um exercício. Então, você começou a separar ali os minutinhos do seu dia, fechou seus olhos, ficar observando como você respira. No meio do processo vão vir pensamentos, né? À medida que vão vindo esses pensamentos, você vai só observando. Às vezes dá vontade de chorar quando você começa a fazer. Você chora sem problema nenhum. Chorei. Volta para a respiração. Ou dá vontade de sorrir, não sei. Volta, observa a sua respiração. E vai ficar ali. Veio algum sentimento? Expressa o sentimento. Deu vontade de gritar, grita. Deu vontade de chorar, chora. Mas volta ao seu centramento, que é observar a sua respiração. Você vai perceber que só o fato de você observar, ver, minha respiração está lenta, ou minha respiração está muito rápida, só o fato de você observar isso já vai te trazer calma, tá? Você vai perceber que passou esses 10, 15 minutos, você vai estar muito melhor do que você estava. Então, esse é um exercício simples, tá? Não vou fazer exercício de respiração profunda aqui com vocês. Nesse momento, para quem nunca fez exercício de respiração, não é necessário, tá? Só parar ali, você já vai perceber que vai estar mais calma. Tem que experimentar, gente. Não adianta, mas será que funciona?
Se não experimentar, não vai funcionar nada. Então, você tem que experimentar todo dia para você ver que o que eu estou falando realmente é verdade, tá? E aí, eu vou ensinar uma outra técnica para vocês agora. Essa técnica é a técnica de respiração alternada, tá? Essa, inclusive, é uma das técnicas para quando você estiver muito estressado, está nervosa, percebendo que o coração está muito acelerado. O que você vai fazer? Você vai pegar o dedo indicador e o dedo do meio e vai dobrar, tá? Dobrou, né? Indicador e do meio. Dá para vocês verem direitinho, né? Pronto. Respiração alternada. O que você vai fazer? Com o dedo você vai segurar uma narina, tá? Aí você vai inspirar com a outra. Depois a gente vai tampar essa narina que estava aberta e você vai expirar pela outra narina. Ver se eu consigo explicar a vocês, tá? Então, assim, ó, dedinho dobrado, tá? Começa pela narina aqui direita, ó, segurei. Vou tirar os óculos aqui. Segurei, tá? Aí você vai expirar. Aí você tampa, tampou as duas, solta o outro lado, vai expirar. O braço de vocês pode ser que doa no início, tá? Até acostumar. O que vocês vão fazer? Você pode segurar o braço aqui com o braço esquerdo, né? E aí agora o certo seria a gente do outro lado, né? Segurou aqui, ó. Aí agora você vai expirar pela direita, ó. Fechou, segura, aí solta pela esquerda. Mesmo lado agora, esquerda, ó. Tá vendo que eu tô segurando? Puxou. Fecha. Solta pela outra. Puxa. Segura. Solta pela outra. Verinha, uma possibilidade que você pode fazer, esses dois dedos que eu abaixei, vocês podem colocar aqui também, ó. Colocou aqui, tá? E solta esses. Aí o que que faz? Segura, ó. Segurei aqui com a direita. Fechei. Aí soltei. Pelo mesmo lado que eu soltei, eu puxo, inspiro de novo. Seguro, solto. Aí puxo, solto. O lado, vocês seguraram de um lado, né? Aí inspirou. Aí fechou os dois, vai soltar pelo lado de cá. O mesmo lado que você soltou, você vai puxar. Segura, solta do outro lado. Eu tirei os dedos aqui para vocês perceberem melhor o movimento, tá? Mas o movimento é, ou esses dois dedos ficam aqui, ou eles ficam para baixo, tá? Ou fica aqui, estão vendo? Ou fica embaixo. Esse dedo serve para segurar a narina direita, esses dois dedos para segurar a esquerda. E aí, à medida que fechou uma, puxa, ó, fechei, puxei, segurei, soltei do outro lado. Aí puxo, seguro, solto do outro lado. Puxo, seguro, solto do outro lado. O que vocês vão fazer? Vocês vão separar aí, de repente, de início, 1 minuto para fazer esse exercício, ou 2 minutos, né? E aí começa com 1, com 2, vocês vão perceber que dá um relaxamento muito rápido, tá? Parece assim, a impressão que a gente tem é que a gente está tomando alguma medicação calmante. Porque justamente você faz esse movimento, né? De inspirar, você traz vida, aí você solta o estresse, traz vida, solta o estresse. Você vai perceber que de 1 a 2 minutos já traz uma calma, assim, muito interessante, tá? Então, quem chegou aí no finalzinho da live, e eu vou ver agora as perguntas de vocês,
A gente falou a questão de estabelecer rituais, né? E eu trouxe 6 técnicas que ajudam ao mesmo tempo a trazer tranquilidade, a liberar o estresse e a liberar toxinas. Todas as 6, tá? Por isso que eu trouxe as 6, porque eu não preciso fazer uma live para cada coisa. Não, essa live a gente está trabalhando tanto a questão da desintoxicação quanto essa questão do manejo do estresse, tá? Deixa eu abrir aqui para ver os comentários de vocês. Deixa eu ver. Josélia, quantas vezes ao dia? Essa de respiração, Josélia, você pode fazer quantas vezes você quiser, tá? Está estressada, pode fazer essa técnica, a técnica de alternância das narinas, tá? A alternância das narinas, ou tem um outro nome que eu não consigo nem falar, é um pranayama, tá? Que a gente usa no yoga. Então, é um exercício que você faz de respiração, mas você pode procurar, inclusive, outros vídeos no YouTube também, falando sobre técnica de alternância, respiração de alternância de narinas, tá? E aí vocês vão ver que rapidamente, já pode observar que até minha fisionomia já mudou, porque já traz uma tranquilidade muito rápida. Lia, escalda-pés, tá? Se você tiver estresse crônico nesse momento, você pode fazer todos os dias. À medida que você perceber que você já está mais tranquila, não precisa fazer todos os dias. O que você pode fazer todos os dias é sem o sal amargo. Você pode todos os dias colocar os seus pés ali na água quente, colocar as ervas, não tem problema nenhum. Com sal amargo, como a gente está fazendo liberação de toxinas e de estresse também, mas sal amargo tem esse poder de liberar toxinas, você vai fazer só de vez em quando. Se tiver estresse todo dia, você pode fazer, tá? Mas, à medida que você percebe que você está mais calma, faz de 15 em 15 dias, uma vez no mês, tá bom? Não precisa fazer todos os dias, não. Mas com as ervas você pode utilizar aí todos os dias sem problema nenhum, inclusive só a água quente também, tá? Já traz um relaxamento. Deixa eu ver as perguntas aqui. Nivalda, Liliana, quando eu estou irritada, eu fico calada o dia todo. Aqui já sabe, eu também, gente. Vani também, boa tarde. Se eu estiver estressada, eu já me silencio. Mas, assim, o interessante também é a gente entender que até antes, né, de evitar o estresse, a gente criar esses rituais. Entendeu, Lili? Isso que eu tenho colocado aqui sempre para vocês. Que a gente cria os rituais, a gente não dá muita chance. O problema é quando a gente não respeita os rituais. Eu tenho os meus rituais matutinos que eu faço, né? Inclusive esses que eu falei para vocês. Mas, às vezes, naquela agitação, não, eu quero fazer, eu quero preparar a live, eu quero fazer isso, eu vou atender, eu vou não sei aonde. Aí eu pulo. Quando você pula esses rituais, qualquer coisa que acontece na sua vida, você já cai, você já estressa, você já, sabe, já vem tudo, já vem irritação. Por quê? Porque se você tivesse parado, relaxado, silenciado, centrado seus pensamentos, feito o exercício ali do sorriso, você ia encarar melhor os problemas que acontecem. Mas aí a gente quer pular tudo, né? A gente não quer respeitar o nosso corpo. Mas assim, quando acontece algumas coisas, né, Lili? Às vezes acontecem coisas na vida e que a gente se estressa, a gente às vezes vem de plantão. Por exemplo, ontem eu vim de um plantão pesadíssimo, com morte e etc. Aí eu senti que eu primeiro estava triste, depois eu senti que eu também estava irritada. Porque no hospital não dá para fazer essa rotina de manhã, né? E aí foi um plantão de 24 horas dificílimo, não dá para fazer rotina de manhã, porque você vai direto, né, trabalhando, e aí saio de lá, venho para casa. O estresse do plantão, com o sono, aquilo tudo, eu falei, não. Aí cheguei em casa depois do almoço, vou tomar um banho. Aí fiz minha meditação, fiz meus exercícios de respiração, me silenciei. Ontem não fiz exercício físico, falei, não, hoje está em tempo de me silenciar mesmo. E aqui até a minha filha já conhece meus rituais, já sabe, quando eu tenho que ficar em silêncio, já respeita, né? Então, acredito que a mesma coisa aconteça aí na sua casa também, né? É bem interessante a gente manter esses rituais, tá? Leila, deixa eu ver, Leila, quando será a próxima live? Todos os dias às 15 horas, tá, Leila? A gente vai falar sobre imunidade do idoso, a gente vai falar sobre alimentação, a gente começa amanhã a falar sobre alimentação, mas hoje comecei pelo estresse, que é o ponto principal. Se estiver estressado, o organismo fisiologicamente não funciona como deveria funcionar. Então, por mais que a gente se alimente bem, não funciona, tá, gente? Então, amanhã temos live de novo falando sobre alimentação. Quero dar uma boa tarde para Elaine, Nivalda, Terezinha, deixa eu ver, Vera Lúcia, Zenilda Lindona já está aqui no Face, né, comendo abacate. Muito bem, Zenilda, vamos falar sobre isso. Nivalda e a Vera colocaram aqui a questão do treino. É treino, gente. Nossos dedinhos, como eu falei, não estão acostumados. Eu já estou acostumada a segurar aqui
fazer, sem óculos, né? Claro. Com óculos não dá. Meu braço nem dói, mas quem não tá acostumado tem essa coisa, né? Ó, segura o braço, bota o outro braço esquerdo aqui, aí vê qual a posição melhor, se é aqui ou se é melhor abaixar os dedos, né? E aí você vai alternando sempre, tá? Sol colocou escalda-pés, o hipertenso, não tem problema nenhum. Sol, não tem problema nenhum. Escalda-pés é bom para todos, tá? Não tem nenhuma influência em questão de aumentar a pressão ou de piorar problemas cardíacos. Ao contrário, como vai trazer mais tranquilidade, vai trazer mais saúde, inclusive, para hipertensos e cardíacos, tá? Deixa eu ver quem mais. Lene Guedes, boa tarde. Nivalda, boa tarde. Deixa eu ver quem mais aqui. Lilia, tá. O sal grosso não serve para escalda-pés? Não. Sal amargo, tá? Para liberação de toxinas, tá, Laudiceia? Agora, para relaxamento, como eu falei, só a água quente já funciona para relaxamento, para tranquilidade. Aí você pensa uma erva que você gosta. Eu, por exemplo, eu tenho aqui no meu quintal hortelã, tenho erva cidreira, tem mais algumas coisas aqui. Aí eu de vez em quando eu utilizo isso, porque fica aquele cheirinho que eu gosto, até porque a água é quente para escalda-pés, né? Então eu boto hortelã ali, boto a erva cidreira e fica uma delícia, né? Fica aquele cheirinho que eu gosto, faço chá também, porque eu gosto do chá, e aí me agrada bastante. Aí vocês podem ver a preferência de vocês. Simone, minha linda, gratidão aí pela sua presença, tá bom? Deixa eu ver, Liliana colocou aqui no Face, aqui todos em casa em tempo integral, né? Acabei perdendo rotinas. Pois é, aí a gente tem que ir voltando, né, Lili? Aqui em casa, por exemplo, com criança, sou eu e Júlia só, né? E não tem, quer dizer, não tem marido, aquela coisa toda, mas tem criança. Mas aí a minha filha já está adaptada. Por exemplo, se ela acordar de manhã e eu estiver fazendo minha meditação, ela nem me chama. Ela já sabe, às vezes eu faço no quintal, né? Porque eu moro em apartamento térreo. Então eu tenho um quintalzinho para mim, eu moro térreo fundos, que eu já escolhi porque eu gosto de ficar mais reclusa. E aí aqui eu tenho um quintalzinho no meu apartamento, né? Então eu coloco a cadeira de praia ali, ou eu sento no chão, escuto os passarinhos ali, faço minha meditação. Então ela acorda, ela já sabe que eu estou nesse ritual. Então ela nem me chama. Então às vezes a gente tem que ir, é um processo agora de educação, né, Lili? Ir educando a família, ir educando o marido, ir educando filhos, é um processo demorado, mas a gente vai fazendo aí, né? É o que a gente tem para hoje, né? Nilma Lima, boa tarde. Nilma, que bom que você gostou. Zenilda também. Gente, então é isso. Daqui a pouquinho eu vou colocar essa live lá no YouTube também, tá? Quando você for compartilhar, entra lá no YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quando for compartilhar, você copia o link, coloca nos seus grupos do WhatsApp, nos seus grupos do Facebook ou na sua página do Facebook, mas escreva alguma coisa, né? Olha, eu assisti essa live, foi boa por isso, por isso, por isso. E aí as pessoas assistem também. Porque às vezes a pessoa olha uma cara assim desconhecida, né? Vou perder meu tempo aqui ouvindo essa desconhecida, e é um conteúdo que pode ajudar. Então, se te ajudou, te trouxe algum benefício, leve esse conteúdo para outras pessoas, tá? E fechando, bom, amanhã vamos continuar nosso bate-papo sobre imunidade, sempre às 15 horas. Lili, gratidão. Opa, que bom que você gostou. Amanhã nós vamos continuar, então, live às 15 horas, tá? E aí, o que você vai fazer? A gente vai começar a falar sobre alimentação, tá? Então, eu conto com vocês para convidarem outras pessoas para a live de amanhã às 15 horas. Lembrando também, curso de gerontologia com inscrições abertas ainda essa semana, treinamento SOS Alzheimer também. Então, você que já conhece meu trabalho e aí conhece pessoas que cuidam de idosos com Alzheimer, indique o treinamento SOS Alzheimer. Você que trabalha com idoso, é cuidador, é profissional, o curso de gerontologia está aí, você pode também indicar para outras pessoas, tá bom? E é isso. Lia vai rezar mais um terço cedo, muito bem. Vou rezar o texto mais cedo para poder te ver. Ah, lindona, então tá bom. Vou estar aqui a semana toda às 15 horas, tá? Ore por nós todos aí. Leila, gratidão. Josélia, gratidão. Lili, gratidão. Nivalda perguntou onde eu moro. Rio das Ostras, Nivalda, Rio de Janeiro. Tive essa bênção aí depois de 4 anos, né? De conseguir vir morar aqui, que, gente, é uma cidade maravilhosa, assim. Eu moro num bairro que é um bairro de preservação ambiental na minha cidade. Então, assim, aqui você não vê, aqui, por exemplo, a minha rua, a rua principal é de asfalto. A minha rua é rua de terra, não pode asfaltar, sabe? Tem várias árvores. Eu tô aqui com vocês. Um dia eu vou fazer live ali no quintal. Vocês vão ouvir os passarinhos cantando. É uma bênção de Deus. Ó,
Gente, gratidão. Fechando aqui no Instagram. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Tchau, tchau. E agora gratidão aqui a vocês do Facebook também, ó. Um beijo, aguardo vocês amanhã às 15 horas para a próxima live. Tchau, tchau.